boa parte das pessoas sabe que não tinha direita antes de Bolsonaro lá em 2018. A direita era o Aécio Neves e o helicóptero do talco. Era isso que era a direita no Brasil. E a gente achando que votava no Aécio e estava votando contra a esquerda. Então, a gente vai entender mais essa coisa a partir de 2018. Eu estou aí desde dessa época. Eu assisti as primeiras chegadas do presidente Bolsonaro em capitais, inclusive do Nordeste. Vi um fenômeno, eu lembro muito bem da primeira vez que eu o assisti, descendo, parecia que estava chegando a seleção brasileira. Quem está descendo aí? Bolsonaro. E tudo isso de forma muito orgânica. E por que eu estou falando isso especificamente? Porque isso acontecia e o presidente Bolsonaro na mídia era uma figura que a mídia gostava de caricaturar, fazer uma caricatura, né? Uma pessoa que a gente vai falar dele, mas para ridicularizar. E eles subestimaram o capitão. Mas teve uma figura, e aí é que eu vou entrar no cerne da questão. Acho que todo mundo já falou do próprio presidente, e é óbvio que o mérito é dele. Mas aí tem uma figura que eu considero que a ingratidão chegou ao nível máximo. Quem fez com que a maior parte do povo brasileiro começasse a enxergar o presidente Bolsonaro de outra forma, que não aquela caricatura que a mídia fazia, que para isso você precisa pagar muito, para a mídia falar bem de você, para a mídia falar mal, às vezes, nem de graça. Nem de graça, quando tem interesse. Mas a pessoa que mudou isso foi o Carlos Bolsonaro. E por que ingratidão? Porque naquele momento o Carlos Bolsonaro era vereador pelo Rio de Janeiro. E ele poderia ter decidido, assim como o Flávio saiu de deputado estadual para se tornar senador naquela eleição, e assim como o Eduardo Bolsonaro se elegeu por São Paulo, o Carlos também poderia ter dito, olha, está todo mundo aqui galgando o seu projeto particular, e não era particular, os outros tinham também uma coordenação do pai, eu vou me dedicar a isso. Ele optou por continuar vereador e conduzir uma equipe, eu vou citar aqui mesmo, até porque já passou muito dessa fase, estava lá os Mateus, os Técio, Davi, eu digo hoje Mateus porque são dois. E estava lá essa turma junto com o Carlos, só aquela equipe, com um site que surgiu no Nordeste, transformando o presidente Bolsonaro numa imagem que todo mundo passou a entender que aquilo que ele falava tinha sentido. Isso foi construído pelo Carlos. E muita gente, inclusive, que se elegeu depois, não sabe disso. Talvez por isso essa injustiça, por isso fica barato para esse pessoal tentar virar as costas, porque o Carlos sempre esteve nos bastidores. Um detalhe, lá na frente, no processo de reeleição do presidente Bolsonaro, o Carlos poderia também ter vindo e ter, olha, você senador, você deputado, enfim, mais do que justo. Ele fez uma projeção, ele trouxe com um recurso muito limitado, que nem se compara a esses fundões eleitorais, um recurso extremamente limitado, ele projetou o presidente Bolsonaro para o Brasil.